Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui da nossa série 30 minutos do Aprovação PGE. Muito bom encontrar você aqui novamente para nós conversarmos mais um pouco sobre o direito administrativo. Pessoal, nós vamos entrar agora na parte que a grande maioria dos alunos tem dificuldade. Nós vamos entrar na temática das licitações. Nós vamos ter aí uns 3, 4 vídeos atrelados à temática da Lei 14.133. Então é um momento, fique acompanhando as nossas redes sociais para você aprender de vez os pontos mais relevantes de licitações e contratos. Já peço a você, deixe o like aí no nosso vídeo, valorize o trabalho de toda essa equipe do Aprovação PGE. Além disso, claro, comente aí o que você está achando das nossas aulas, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito legal. Quanto mais gente tiver acesso ao conhecimento, melhor. Eu quero me colocar ainda à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que certamente irão te ajudar lá na sua prova. Pois muito bem, a gente começa. E nós vamos então entrar aqui, olha aí, na temática das licitações. Bom, pessoal, eu quero trazer para você, ainda que rapidamente, o conceito de licitação. Perceba que licitação é um processo administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, é o processo administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos para a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, pautado na isonomia e conduzido por um órgão de competência específica. Cá entre nós, o conceito de licitação é o menos relevante aqui no nosso estudo. Nós não estamos num curso regular em que eu vou te explicar aqui detalhe por detalhe desse conceito. Eu só quero que você tenha esse conceito no seu caderno para que você estude o conceito. Mas o que eu já quero trazer para você, isso fatalmente estará no seu próximo domingo de prova, é a redação dada pela MP 1167 de 2023. A MP 1167 foi a MP que prorrogou a vigência das legislações anteriores, da 8666, da 10520 e da lei do RDC. De modo que o artigo 191 passou então a ter a seguinte redação: até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do 193, que esse prazo é até o dia 30 de dezembro de 2023, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com a Lei 14.133 ou de acordo com as legislações anteriores. Desde que, pessoal, a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro
de 2023 e ainda a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta. Lembre comigo que a Lei 14.133, lá na sua redação original, previa que as leis anteriores, a 8.666, a 10.520 e a lei do RDC, seriam revogadas em até 2 anos após a publicação da Lei 14.133. Foi chegando pertinho desses 2 anos e houve a prorrogação até o dia 30 de dezembro de 2023. Então perceba que a Lei 14.133 irá revogar as legislações anteriores no dia 30 de dezembro de 2023. Mas perceba que o edital precisa estar publicado, olha aí, até o dia 29 de dezembro de 2023. A Lei 8.666, a 10.520 e a Lei do RDC vão vigorar até o dia 30 de dezembro, mas desde que o edital esteja publicado até o dia 29 de dezembro. Pois muito bem. Perceba ainda que na hipótese do caput, dessa opção, se a administração optar por licitar de acordo com as legislações anteriores, o contrato será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Isso não mudou. Se optar por licitar nos termos da lei, das legislações anteriores, o contrato tem que seguir as legislações anteriores. E também não mudou de que fica vedada a combinação entre as leis. Eu não posso fazer meia mussarela, meia calabresa. Eu não posso fazer meia 14.133, meia 8.666. E para fecharmos essa atualização, o artigo 193 então vai dizer que revogam-se em 30 de dezembro de 2023 as legislações. Perfeito? Pois muito bem. Entrando no foco do nosso vídeo, eu trago para você os objetivos da licitação nos termos do artigo 11. Olha, o artigo 11 listou 4 objetivos. Esses 3 que eu circulei aqui, naturalmente, você vai saber e dificilmente a prova vai te explorar isso aqui. Mas olha lá, é objetivo: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, vou pular o 3, e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito. Esses são 3 dos 4 objetivos. Mas o objetivo mais relevante é o 3. Por quê? Porque o 3 vai falar o seguinte, olha, evitar contratações com sobrepreço ou preços inexequíveis e também evitar o superfaturamento. Deve-se evitar sobrepreço e superfaturamento. Então, portanto, chamo a atenção para você que sobrepreço e superfaturamento são coisas diferentes. Olha aí, pessoal. Diferença entre sobrepreço e superfaturamento. O sobrepreço, nos termos do artigo 6º do inciso 56, é o preço orçado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.
Grave isso. Para você acertar na sua prova, grave isso. Sobrepreço é preço expressivamente superior aos referenciais de mercado. Sobrepreço é, de fato, pagar mais caro do que o mercado estabelece. Isso é sobrepreço. Por quê, pessoal? Porque o superfaturamento, está aí no artigo 6º, no inciso 57, é o dano provocado ao patrimônio da administração. É dano provocado ao patrimônio da administração dentre situações elencadas na lei que estão aí num rol exemplificativo. Como, por exemplo, a medição de quantidades superiores às efetivamente executadas. Olha aqui embaixo, o reajuste irregular de preços. Isso tudo é chamado superfaturamento, é um dano ao patrimônio da administração. Então não erre isso. O sobrepreço é o preço manifestamente superior aos referenciais de mercado, ao passo que o superfaturamento é um dano provocado ao patrimônio da administração, dentre outras situações, as medições acima daquilo que foi efetivamente executado. Exemplo disso, imagine asfaltamento de rua. O sujeito, o fiscal do contrato fez a medição de que houve o asfaltamento de 1,5 km, mas na verdade o sujeito asfaltou apenas 1 km. Mas como a medição foi em 1,5, vai se pagar 1,5 km, quando na verdade o sujeito executou 1 km. Vai ter aí um superfaturamento. Muito bem. A gente entra agora nesse ponto. A gente entra na parte dos princípios da licitação nos termos do artigo 5º. Pessoal, veja, o artigo 5º listou 22 princípios para a Lei 14.133. Princípios aqui do artigo 5º, fora princípios outros que estão espalhados pela lei. 22 princípios. É uma lei extremamente principiológica. Na verdade, traz um principiologismo, muitos princípios elencados. Naturalmente, nós não vamos estudar todos esses princípios, mas nós vamos passar naqueles que são os mais relevantes, que volta e meia a gente vê a questão de prova. Trago para você o primeiro, o princípio da isonomia e o princípio da igualdade. Nós vimos, isonomia e igualdade é um dos objetivos da licitação, nos termos do artigo 11, inciso 2. O princípio da isonomia e da igualdade vai se ver materializado no artigo 9º, inciso 1, a linha B, e no artigo 9º, inciso 2. De modo que se estabelece que é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, é vedado estabelecer preferências ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem como estabelecer tratamento diferenciado, grave aqui, de qualquer natureza, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Então veja que o artigo 9º veda ao agente público designado para atuar na área de licitações realizar essas distinções. Mas perceba que o próprio artigo 9º estabelece as ressalvas nos casos previstos em lei, ou seja, é possível que a própria lei faça uma diferenciação.
e a lei o faz. Começando pela chamada margem de preferência. A margem de preferência é um lapso, é um intervalo de valor de proposta dentro do qual o sujeito que tiver a preferência, ele vai poder dar uma nova proposta, cobrindo a proposta que teria teoricamente sido a vencedora. É o chamado empate ficto. Anote isso aí. A margem de preferência gera o chamado empate ficto. É dizer, licitante 1 ofereceu 100, licitante 2 ofereceu 103. Só que o licitante 2 tem direito a uma das margens de preferências que nós vamos estudar. Nós estamos diante de um empate ficto. O licitante 2, como está no empate ficto, vai poder cobrir a proposta do licitante 1. Vem cá. A margem de preferência, como regra, poderá ser de até 10%. A margem de preferência, como regra, poderá ser de até 10%. E aí nós vamos ter duas situações de margem de preferências. Os bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e ainda os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. No que tange ao primeiro, bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, isso vai ser definido em ato do Executivo. Não se aplicará essa margem de preferência se a capacidade de produção desses bens ou a prestação desses serviços no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada e aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto. E ainda, se esses bens manufaturados e esses serviços nacionais forem resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, a margem de preferência poderá ser de até 20%. Então preste muita atenção. A regra é que a margem de preferência seja de até 10% para os bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e para os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Mas perceba que pode especificamente, no caso de serviços, de bens manufaturados e serviços nacionais, resultantes de inovação e desenvolvimento de tecnologia no país, ser elevado até 20%. Perceba ainda que essa margem de preferência poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de países do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso e ratificado pelo presidente. Que a margem de preferência, observe, deve também privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Para fecharmos o princípio da isonomia da igualdade, trago aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, num julgamento em que apreciou de que leis estaduais e municipais não podem trazer novos requisitos de habilitação, porque estariam violando a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, o Supremo fixou essa tese. Olha lá. Firmou o entendimento de que a igualdade de condições dos concorrentes, embora seja enaltecida pela Constituição, a igualdade pode ser relativizada por duas vias. Pode ser relativizada pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato,
como também pode ser relativizada pela própria autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia do cumprimento das obrigações específicas. Então, a igualdade pode ser diferenciada, pode ser relativizada pela lei, em caráter abstrato, ou pela autoridade administrativa, em que ela pega o caráter abstrato da lei e concretiza isso no edital. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos lá. Outro princípio que trago para a gente é o princípio da publicidade. Aí aqui, perceba, obviamente, os atos são públicos, ressalvadas hipóteses as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Choveu no molhado, é óbvio que a licitação é pública, ressalvada essa hipótese constitucional. O primeiro ponto do princípio da publicidade, que passa a ter relevância, está relacionado a quais locais o edital obrigatoriamente precisa ser publicado. Onde que o edital obrigatoriamente precisa ser publicado? Vem cá. Ele precisa ser publicado, primeiro, no Portal Nacional de Contratações Públicas. É o primeiro lugar. Segundo lugar, ele precisa ser publicado no Diário Oficial do ente. Terceiro lugar, ele precisa ser publicado em jornal diário de grande circulação. O edital obrigatoriamente precisa ser publicado nesses 3 locais. De modo, perceba comigo, que é facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo ou, no caso de consórcio, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Então esse é o primeiro ponto relevante, onde o edital precisa ser publicado. O segundo, vem cá, tá aqui, é a chamada publicidade diferida, ou também chamada de publicidade postergada. A publicidade diferida vai acontecer em 2 situações, uma óbvia, a outra mais relevante. A publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura, naturalmente. Os licitantes chegam com os envelopes lacrados, apresentam os envelopes, apresentam as propostas. Momento depois é que se abre. Então, sigilo quanto ao conteúdo das propostas. Mas o mais relevante é a publicidade diferida quanto ao orçamento da administração. E aí, quanto à publicidade diferida do orçamento, o artigo 24 vai dizer que o orçamento estimado poderá, olha o verbo, poderá ter caráter sigiloso. Se é poderá, é uma faculdade e não é a regra. É faculdade e não é regra. De modo que quando o orçamento for sigiloso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Perceba, se o gestor deve proceder à motivação sobre o momento da divulgação do orçamento e da licitação, caso opte pelo sigilo. Na hipótese em que adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital da licitação obrigatoriamente. Adotado o critério do maior desconto, obrigatoriamente
o preço máximo estará no edital. Último princípio que trago para a gente é o chamado princípio da segregação das funções. O princípio da segregação das funções vai estabelecer que as diversas funções da licitação sejam divididas entre os diversos agentes públicos envolvidos na licitação. As diversas funções da licitação devem ser divididas entre os diversos agentes públicos. O princípio da segregação das funções busca evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou de poucas pessoas. Deve-se evitar a concentração de atos, poderes e decisões nas mãos de uma ou de poucas pessoas. Deve-se, então, dividir, segregar as funções da licitação. Isso vem materializado no artigo 7º, parágrafo 1º, que estabelece que a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na contratação. Pois muito bem, para fecharmos de vez total, trago para você a chamada função regulatória da licitação. Pessoal, a função regulatória da licitação vem prevista no próprio texto constitucional. O texto constitucional traz a função regulatória do Estado, lá no artigo 174, em que o Estado, como agente normativo e regulador, terá suas condutas determinantes para o setor público e indicativo para o setor privado. Perceba, a função regulatória vai ser uma atuação do Estado para além da economicidade, para além da relação preço, custo-benefício. É a atuação do Estado e a licitação alcançando esse ponto como um instrumento de desenvolvimento social, ambiental, de implementação de políticas públicas. É usar a licitação para além da relação do custo-benefício, para além do preço. A lei traz 2 exemplos. O artigo 115, em que o contratado deve cumprir a reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência ou aprendizes, e que o edital poderá exigir que o contratado destine um percentual mínimo de mão de obra para a contratação de mulher vítima de violência doméstica e de pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. São formas de incrementar aspecto social, aspecto de implementação de políticas públicas por meio das licitações. Feito? Então é isso, meus amigos. Encerramos aqui esse nosso vídeo. Deixe o like aí, comente aí o que você achou desse nosso encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.